Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Ana Júlia Cachan com mais uma dica especial para o concurso do INSS, trazendo aqui para vocês, nessa série de vídeos, algumas das temáticas mais importantes dentro da matéria, não, esgotando todo o conteúdo, que é bastante extenso, você já observou aí ao longo de todas essas nossas conversas e analisando o próprio edital do INSS, que para este concurso nós temos um nível altíssimo de exigência no direito previdenciário, não só em razão do todo o conteúdo legislativo exigido, mas também no que diz respeito à própria elaboração das questões. São questões bem elaboradas que envolvem muitas vezes alguns casinhos práticos, questõezinhas do dia a dia. E o propósito aqui desses nossos vídeos é trazer alguns temas, destacar alguns temas para ajudar você aí nessa sua caminhada rumo à aprovação. Então, lembrando que existem aí outras temáticas dentro daquilo que a gente aborda aqui nos vídeos que você precisa aprofundar nos seus estudos. Neste vídeo, nós vamos falar de contribuições previdenciárias. Na verdade, nós vamos falar de uma alteração trazida pela emenda 103 na contribuição previdenciária, especificamente do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Lembram quando a gente tratou dos segurados? Nós compreendemos lá que essa distinção entre as categorias de segurados, ela é importante para a gente definir como essas pessoas contribuem para o sistema e também para a gente definir quais são os benefícios que elas receberão da Previdência Social se acontecer o risco social, a contingência social, se acontecer o fato gerador. Muito bem, até a reforma da Previdência Social nós tínhamos uma maneira de aplicar as alíquotas de contribuição do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso que estão inseridos aqui dentro do mesmo critério contributivo. É sobre esta mudança, então, que nós vamos falar nesse vídeo a partir de agora. Lembrando, então, regrinha trazida pela emenda 103, esse é o critério de contribuição depois da reforma da Previdência Social, que já está em vigor, já está sendo praticado aí pelos empregadores. Vamos lá entender como é que ficou a tabela de contribuição depois, então, da reforma da Previdência Social. Para começar, vamos compreender que esta, então, é uma regra que vai se aplicar ao empregado, ao empregado doméstico e ao trabalhador avulso. Perfeito? Esta regrinha que se aplica a essas categorias de segurado, o que é que nós temos que ter em mente? A alteração, que é essa tabela progressiva, ela é uma alteração na cota do trabalhador. Porque a cota da empresa manteve-se inalterada, não foi afetada pela reforma da Previdência Social. O que acontece nessa situação de contribuição do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso? Vamos voltar aqui. O empregado doméstico e trabalhador avulso, para fins contributivos, eles não são os responsáveis tributários pelo pagamento da contribuição. Então, não é ele que vai lá fazer o recolhimento da contribuição. Como é que funciona? A empresa desconta a cota dele do INSS, lá no oleritezinho dele vem o desconto, desconta lá do trabalhador a sua cota, junta com a cota dela, que a gente chama de cota previdenciária patronal, que é de 20%, junta com essa cota e repassa para o INSS. Essa cota patronal de 20% não foi modificada pela reforma. O que foi modificado é o valor que vai ser descontado do trabalhador. Não só a tabela foi alterada, as alíquotas foram alteradas, como também o modo de aplicar essa tabelinha foi alterado pela reforma. Então, não vamos esquecer, quem desconta do trabalhador é a empresa ou o empregador, ele desconta do trabalhador, junta com a parte dele e repassa pelo INSS. Então, se ele desconta e não repassa para o sistema, o trabalhador não pode ser prejudicado. Aqui, se eu tenho lá o vínculo de carteira registrado bonitinho, eu tenho uma presunção de recolhimento que favorece, que milita a favor do segurado, que não é dele a obrigação de ir lá na Previdência fazer o recolhimento previdenciário. Perfeito?
se o trabalhador, se a empresa desconta do trabalhador e não repassa, é crime, tá? Crime de apropriação indébita. Mas vamos lá para a tabelinha, vamos voltar para a gente entender o que mudou. Ó, mudou o seguinte, antes da reforma eu tinha a aplicação, as alíquotas eram diferentes antes da reforma, agora vai de 7,5% a 14%. Antes da reforma, até, né, a 13 de novembro de 2019, aqui a regrinha observou a vigência, né, a noventena, eu tinha 8%, 9% ou 11%. Perfeito? Eram 3 alíquotas. Só que, vamos imaginar que um trabalhador ganhasse, tenha um salário aqui, ó, de R$ 2.500. Na regra anterior à reforma, o que eu fazia? Eu pegava a alíquota e aplicava integral no salário de contribuição do trabalhador. Essa é a mudança significativa trazida, porque eu tenho sim uma redução da alíquota mínima mais um aumento da alíquota máxima, porém uma modificação no critério. O que significa isso? Ó, para esse trabalhador que ganha R$ 2.500, eu venho aqui, ó, e vou fazer 7,5% na regra nova, de R$ 1.100. Deixa eu só apagar aqui, para não confundir, tá? Eu vou usar por faixa de contribuição. Então, eu venho aqui, ó, esse mesmo cara de R$ 2.500, o que eu vou fazer? 7,5% sobre 1.100. Aí eu venho aqui, ó, 2.203,48 menos 1.100 que ele já pagou, 9% aqui na diferença, nessa diferença aqui. Depois eu venho aqui, ó, vou pegar 2.500 menos 2.200, que é o que ele já pagou na faixa passada, e vou aplicar 12%. Percebem a diferença? Antes eu aplicaria, neste contexto anterior à reforma, ó, tudo nos 2.500. Agora eu não aplico tudo nos 2.500 mais. Eu venho por faixa. Então, eu vou aplicando sobre o que vai excedendo a faixa anterior, da mesma maneira que a gente faz cálculo, que a gente faz o imposto de renda, né? Que vai aplicando por faixa. Aqui é a mesma coisa. Eu vou aplicando por faixa para chegar no final, né, no valor da contribuição que vai ser descontada do segurado e repassada junto com a contribuição patronal para a Previdência Social. Observando sempre que eu tenho limite teto, né? Se o trabalhador ganhar lá R$ 20.000 por mês, a contribuição dele está limitada ao teto previdenciário, porque os benefícios, com algumas exceções, estão limitados ao teto previdenciário. Perfeito? Então, tenho aqui a mudança mais importante, que é a aplicação das alíquotas por faixa contributiva e não mais a alíquota cheia sobre o total da remuneração, como era anteriormente a reforma. Perfeito? Então, para fins contributivos, a reforma da Previdência Social traz esta alteração, traz essa modificação no critério do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, tá? Trazendo, então, a aplicação por faixas, né, progressivas de contribuição, uma regrinha que, inclusive, está lá no artigo 195 da Constituição Federal, na nova redação do inciso 2º, que traz a possibilidade da fixação de alíquotas progressivas de contribuição para os trabalhadores e demais segurados da Previdência Social. Perfeito? Essa é a dica, então, do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, chama os amigos e lembre-se que aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho que vai te levar a um curso oferecido pela Nova Concursos para te dar aquele pontapé, aquele empurrão para você começar a estudar para o concurso do INSS de forma totalmente gratuita. Então não se esqueça de se inscrever no canal e nem de clicar aqui no linkzinho para você ter acesso a esse conteúdo oferecido pela Nova para ajudar você aí na sua trajetória rumo à aprovação no concurso. Eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo para você e até mais.